Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 8. Já ministrei essa mensagem não sei quantas vezes. Hoje eu vim para cá para falar sobre os dons do Espírito, mas eu peguei uma gripe. Eu quero sair daqui curado. Eu vou ter que pregar uma outra mensagem, uma mensagem mais power. Aleluia! E aí o Espírito de Deus fez lembrar desse texto. Eu creio que todos nós vamos ser muito abençoados nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou Atos, diga amém. Amém. Capítulo 1, diga aleluia. Aleluia. Só os que estão visualizando o versículo 8, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos ler todos juntos. Digo 1, vitória sobre a sua vida. Digo 2, vitória sobre a sua família. Digo 3, vitória no seu ministério. 1, 2, 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mantenha a sua Bíblia aberta. Oh, glória! Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, este é o teu momento, esta é a tua hora. Que o teu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado mais uma vez pela ministração da tua palavra. Que a tua palavra que é vida e que é poder e que é unção, que é unção e que é graça e que é salvação para todo aquele que nele crê, seja semeada no coração da tua igreja. Levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco. Não permita, meu Deus, voltar atrás às práticas antigas, aquele que no seu coração tem pensado em retroceder. Mas nesta noite, pelo poder da tua palavra, debaixo da graça, da unção do teu Espírito, possamos avançar por caminhos mais excelentes. Que a tua palavra seja semeada em cada coração e venha produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Tenha a sua Bíblia aberta. Se você se acertar, pegue na mão de 2, 3 pessoas e diga assim: que bom você vem nessa noite. Glória a Deus. Aleluia! Amanhã, a partir das 19h30, nós temos nossa reunião aqui de estudo bíblico, nosso estudo bíblico. Vai ser extraordinário, não falte, esteja aqui presente. Na sexta-feira, às 19h30, nós temos a nossa reunião com todos os obreiros, os pastores, todos os ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, diáconos, cooperadores, facilitadores. Temos assuntos muito importantes para tratar. E no sábado nós vamos iniciar o nosso curso de oratória. Quem está aqui está sabendo aí, quem está acompanhando, quem está no curso da igreja sabe, né? Então sábado nós vamos começar o nosso curso de oratória. Serão 3 sábados à tarde. Então muito conteúdo. Quem vai ministrar vai ser o Tadeu Fernandes, lá de Fernandópolis, o homem de Deus, Jesus o salvou e tem feito uma grande obra na vida dele.
trabalha com essa parte de treinamento empresarial, de comunicação, e ele vai vir falar conosco a respeito de algumas técnicas para que nós possamos nos comunicar melhor. Então, todos os jovens não estão convidados, estão convocados. Né? Hoje, nós podemos perguntar assim: como é que nós podemos servir a Deus com excelência? Deus colocou um tesouro dentro de cada um de nós, um tesouro ímpar. Você tem uma digital que ninguém tem, é uma marca, a sua marca. Isso representa que você não nasceu para passar desapercebido em meio à multidão. A mão fala de trabalho, cada um de nós temos um trabalho ímpar para desenvolver. E hoje, quando nós abordamos os jovens, né, cheios de sonhos e de expectativas para o futuro, nós precisamos, o jovem que serve o Senhor, ele tem que saber que ele vai servir a Deus governando lá fora. Ah, como é que eu vou servir Deus? Entregando folheto? Às vezes o pessoal entrega a vida para Jesus, aí fala: não, eu quero ir para missões, eu quero ser missionário, eu quero evangelizar, e aí abandona os estudos, não quer fazer mais nada, eu quero viver da obra. Viver da obra é você orquestrar a sua vida em função da obra que Deus tem na sua história. Glória a Deus. É você abandonar tudo e passar fome e trazer prejuízo para a sua família e ser uma pessoa frustrada. Não, é você ser um vitorioso, é você acordar cedo e dormir tarde, é você estudar. Quem crê que Deus vai usar, se prepara. Glória a Deus. Estuda inglês, se faz faculdade, se tiver que fazer, né? Vai trabalhar, vai se esforçar, e nessa tua caminhada o Espírito de Deus vai te direcionar. E todas as pessoas que o Senhor te levar ou que vierem até você, você vai falar de Jesus, você vai impactar a vida das pessoas, não somente com as suas palavras, mas principalmente com o seu trabalho. Aleluia. Se você é um bom mecânico, lá é o seu culto, lá é o seu local de trabalho. Se você é um médico, o seu consultório é a sua igreja, o seu consultório é o seu culto, é lá que você vai ministrar. Se você é um professor, aquela sala de aula ali é o seu culto. Aquelas pessoas que estão ali, eles vão dizer: nossa, professor, o professor é diferente. Porque a maioria dos professores trazem para nós um conhecimento só sistematizado, mas a senhora se preocupa com a gente, tem sempre uma palavra. Qual que é o seu segredo? É Jesus. Glória a Deus. Então, hoje, fazer a obra de Deus é governar, é você empreender. Se você é o último a falar e o primeiro a ficar calado, como é que você vai discipular alguém? Como é que você vai falar de Jesus? Então, Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Glória a Deus. Diga assim: a cabeça pensa, a cauda reage. Então Deus nos estabeleceu para pensar. Cada um de nós tem um tesouro dentro de si. Cada um. E você não pode levar esse tesouro para o cemitério. Você tem que compartilhar esse tesouro com a humanidade. Glória a Deus. Esse é o nosso tempo de compartilhar esse tesouro. Né? Então, Deus nos traz ferramentas, como o Tadeu, que é um presente que trouxe, né, que Deus trouxe para o Ministério da Água da Rocha, é lá de Fernandópolis, mas tem influenciado, tem ajudado, tem procurado ajudar naquilo que ele pode. Ele vai vir aqui uma pessoa que já tem um curso em muitos lugares de treinamento, que vai vir compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Então, tudo que é ferramenta, vamos aproveitar, vamos nos enriquecer, vamos governar lá fora. Se é na área jurídica, nós temos alguns alunos aqui, obreiros nossos, que estão fazendo direito agora. Glória, aleluia. Vem falar comigo: vou deixar para o ano que vem, não sei se vou fazer. Não, vai fazer agora. Faz sua matrícula logo, faz seu vestibular, vai para cima. Mas não sei, Deus vai preparar tudo. Mas a mensalidade, Deus vai preparar a mensalidade. E aí, quando eles dão um passo de fé, Deus abre portas. Glória. Está todo mundo estudando. Daqui a pouco nós vamos ter um monte de advogado aí. Né? Daqui a pouco nós vamos ter vários médicos aqui. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos ter um prefeito da cidade, vai
cultura grega, isso vem dos gregos, que para alguém governar, você tem que ter servo. Mas no reino de Deus não é assim. Diga assim, é o reino de reis. Diga assim, quando o rei está de pé, os outros reis se assentam para aprender. Diga assim, mas quando o assunto muda, o rei também é substituído. Diga assim, outros se levantam para ensinar. E os demais se assentam para aprender. Glória. E cada um reina no seu dom. Tem gente aqui que reina na saúde, outros reinam na mecânica, outros reinam na educação, outros reinam na política, outros reinam na área jurídica. Cada um reina no seu dom. É o reino de reis. Vocês estão por aí? Glória a Deus. Então, Atos dos Apóstolos. Só um minuto. Sábado, nós temos essa atividade. E domingo, nós vamos começar o nosso segundo culto. Nós vamos ter o nosso culto da manhã, às 9 horas da manhã. Então, agora nós temos culto pela manhã, às 9 horas e umas 18 horas. Posso dar um conselho para você? Fala mais. Diga o que é. Menos dois. Glória a Deus. Se você pode, tem os dois. Se você não pode, tudo bem. Mas se você pode, tem os dois. O que Deus vai falar de manhã não vai falar à noite. E o que Deus vai falar à noite não vai falar de manhã. Então vem os dois. Muito bem. O texto que nós acabamos de ler, ele teve o seu cumprimento por uma promessa feita da parte de Jesus, que está em Lucas 24:49, que diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E diz a palavra do Senhor que após os discípulos receberem o Espírito Santo, eles foram chamados de testemunhas. E começaram a testemunhar em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, até nos alcançar através dos tempos, das estações, nos alcançar através de outra época e de outra geração. Tudo isso por uma promessa feita da parte de Jesus. A palavra testemunha representa alguém que é chamado para depor sobre algo que tem a conhecer. Na época de Jesus, as testemunhas eram sinônimos de mártires. Diga comigo, mártires. Toda testemunha estava disposta a morrer por aquilo que ela viu e ouviu, por aquilo que ela acreditava. Interessante que nos dias depois que Jesus subiu aos céus, uma grande perseguição se levantou contra os cristãos. E aqueles cristãos que tinham a experiência com Jesus estavam dispostos a entregar sua vida. Os centuriões do governo romano, eles andavam pela cidade, levantavam a sua mão e diziam assim: Curios Kaiser, César é o Senhor. Independente da religião que a pessoa tinha, ela tinha que levantar a mão e dizer: Curios Kaiser, César é o Senhor. Mas toda pessoa que tinha uma experiência com Jesus jamais faria isso. Então, mesmo diante da morte, mesmo diante de prisões, quando o soldado romano levantava a mão e dizia: Curios Kaiser, aquele que era lavado e remido pelo sangue de Jesus, levantava a sua mão e dizia: Yeshua HaMashiach Adonai. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. E por causa disso, eles eram lançados na
Tiago e João, quando Jesus foi subir aos céus, eles queriam sair para testemunhar, mas Jesus disse: não, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja que para testemunhar nós precisamos de poder. Não basta só ter o conhecimento, precisamos de poder. Se nós queremos ser verdadeiras testemunhas de Jesus, nós precisamos obedecer a 3 ordens básicas do nosso Senhor. Diga quais são. Número 1, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma. Se eu quero ser uma testemunha de Cristo, em primeiro lugar, eu preciso vir, pastor João. Vir para quê? Diga assim: para quê? Para aprender. Número 1, a ser manso. Uma testemunha de Cristo não pode ter pavio curto. Quantas vezes você está construindo algo tão poderoso e por causa das suas palavras tudo cai por terra? E você sofre, eu sei que você sofre, mas o Espírito Santo quer controlar os teus lábios. O Espírito Santo quer te dar estabilidade, foi para isso que ele veio. Todos nós, meus irmãos, somos destemperados. Todos nós temos virtudes e temos defeitos. Mas por que o Espírito de Deus veio habitar em nós? Diga por quê? Para nos dar estabilidade. Você não pode viver uma vida de pico e vale, pico e vale, pico e vale, pico e vale. Não. Você tem que ter estabilidade. Diga assim: pequenas oscilações. Diga forte: pequenas oscilações. Favorecem a continuidade da vida. Isso é uma definição. Porque quando nós estudamos a parte biológica, por exemplo, a gente tem que comparar porque nós somos o corpo de Cristo. Diga assim: o corpo de Cristo. Diga assim: ele é o cabeça. Mas nós somos o corpo. E quando nós falamos do corpo, por exemplo, quando nós falamos do corpo, nós temos um termo na área biológica que nós dizemos assim: homeostase. O que é a homeostase? Homeostase é o equilíbrio. Diga equilíbrio. Das características físicas e químicas do organismo em repouso. Então, por exemplo, em repouso, quanto é a sua pressão arterial? Aí nós costumamos dizer assim: não, a minha pressão de repouso é uma média de 12 por 8. É assim que a gente diz? Muito bem. Na verdade, é 120 por 80. O 120 está aqui, que é a pressão sistólica, e o 80 está aqui, que é a pressão diastólica. Só que esse 80 não é uma reta. E esse 120 também não é uma reta. São medidas, segundo a segundo, pontos, vai oscilando. Quando você vai fazer uma média desses pontos, então você encontra uma reta que dá aproximadamente em 120. Mas ele oscila. Contudo, são pequenas oscilações. Diga comigo: pequenas oscilações. Agora veja, se esse 12, esse 120, sobe, desce, sobe, desce, o que acontece com a pessoa? Não vai para o hospital, sim ou não? Sim. Vai ser internado? Por quê? Diga por quê. Porque as grandes oscilações não favorecem a continuidade da vida. Quem está aqui de coração? Glória a Deus. Diga comigo: as pequenas oscilações favorecem a continuidade da vida. Vou dar um exemplo para você, um exemplo prático. Por exemplo, você não precisa ficar. Tem gente que pastor Mirão, o senhor já fica, tem gente que fica assim, ó, beijando toda hora. Você vai estar beijando. Mas calma. Você não precisa beijar toda hora. Mas você não pode beijar agora e beijar
Você não precisa se matar de trabalhar. Mas você não pode chegar na segunda-feira e trabalhar tudo. Aí depois terça, quarta, quinta, você se enrola. A sua vida, o seu trabalho, está comprometida. Por quê? Porque você está vivendo uma vida de pico e vale. Diga assim, todos nós oscilamos. Todos nós. Diga assim, no nosso ânimo, no nosso temperamento, na nossa disposição, diga assim, no nosso amor, diga assim, todos oscilamos. Diga assim, mas as oscilações devem ser pequenas. Então, quem é que veio para fazer a manutenção de tudo isso? Quem é que veio para nos ajudar a não viver uma vida de pico e vale? Quem é que veio para nos dar estabilidade? Diga o nome dele, Espírito Santo. Diga forte, Espírito Santo. Mais uma vez, Espírito Santo. Aleluia. Então, o Espírito de Deus, ele nos ajuda a ter uma vida equilibrada. Então, nós precisamos, a primeira ordem de Jesus é: vinde a mim. Para quê? Para aprender. Número 1, a ser manso. Mas número 2, diga comigo, a ser humilde. De coração. O que é humildade? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó, não confunda. Humildade com simplicidade. Aleluia. Jesus é humilde, mas não é simples. Diga por que não? Ele é rei, velho. Ele não é só que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. O que é ser humilde? Humildade não é você pensar menos de você e mais dos outros. Não, eu não sou nada, você é tudo. Não, eu sou tão pequeno, eu sou tão, sou nada mesmo, né? Mas você, não, vocês, não, isso não é ser humilde. Humildade não é você se acabar e promover os outros, não. A Bíblia diz que nós temos que sempre considerar os nossos irmãos superiores a nós. Ou seja, promover. Jesus sempre promovia as pessoas. A tua fé te curou. Parabéns. A gente tem que promover as pessoas. Mas humildade não é isso. Diga assim, o que é ser humilde? Não, diga bem forte, diga assim, é pensar menos em mim e mais nos outros. Glória a Deus. Humildade não é você pensar menos de você e mais dos outros, mas é você pensar menos em você e mais nos outros. Agora, Jesus diz: aprenda de mim que sou manso e humilde. Jesus é manso, você tem o Espírito dele. Glória a Deus. Você também é. Eu sou explosivo. Não, você já foi. Hoje você não é mais. Hoje você tem 4 faces. Diga 4. Assim: face de leão, face de boi, face de homem, face de águia. São os 4 evangelhos. As 4 faces dos querubins. Face de leão, número 1. Face de boi, número 2. Face de homem, número 3. Face de águia. São 4 características que os evangelhos produzem em nós. Diga comigo: mentalidade de leão, esse de rei, esse mais mãos de boi, de servo. Diga assim: administração de homem. Diga assim: mais visão de águia. Aleluia. Então a Bíblia vai nos ensinando, ela vai imprimindo
gostava de tudo bom. Ele disse assim: eu quero um carro zero para entrar em Jerusalém, um jumento que ninguém nunca montou. Quem está aí? Eu quero uma mãe zero quilômetro para mim, virgem. E aí? Aleluia. Hã? Vocês estão aí? Eu quero uma sepultura zero também, que ninguém nunca entrou lá. Se você gosta de coisa zero quilômetro, então não fique triste com isso, porque Jesus também só gosta de coisa boa. Salmo 45 diz que todas as vestes de Jesus são perfumadas. E aí? Você quer impactar os lugares por onde você passa? Você quer impactar vidas? Você quer transformar? Governo. Sabe? Aprenda. Tenha cultura. Aprenda a Bíblia. Guarde no seu coração. Se vista bem. Seja cheirosa, cheiroso. E aí depois você vai lá no meio dos pobres lá. Mostra para eles que vocês são iguais. Irmãos, pobre com pobre. Quem é que vai se destacar ali? Ninguém. Agora põe alguém cheiroso, bem vestido. Põe alguém educado no meio de um monte de gente mal cheirosa, um monte de gente lá que não. Põe lá alguém diferente. É isso que Jesus fazia. As pessoas olhavam e falavam: olha, peraí, quem está no meio daqueles leprosos? Quem está no meio daqueles pecadores? Tem alguém diferente ali. Cheiroso, bem vestido, educado. Glória a Deus. Ó, mentalidade real, mãos de servo. Diga assim: mentalidade real, mãos de servo. Diga assim: mente de servo, mãos de rei. É isso que muita gente vive. Mente de servo. Mente, ó. Aí, não, nós somos servos, sabe por que eles falam isso? Diga por quê. Para justificar um trabalho medíocre. Mas quando você precisa de alguma coisa, só vai com a mão no bolso, só vai com o braço cruzado, mão de rei. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que você tenha a mentalidade real. Glória a Deus. Mentalidade real, mas mãos de servo, pronto para toda a obra. Como é que um rei varrendo uma casa? Um rei carregando uma carriola? Um rei roçando grama? Um rei cercando tijolo? Isso impacta. Você quer mostrar que um trabalho tem valor, é muito importante? Põe as pessoas mais importantes para fazer aquele trabalho. Glória a Deus. Neemias fez isso. Levou os mais ricos, os mais importantes para fazer aquele tipo de trabalho. Para que as pessoas pudessem ver o trabalho e dizer: não, esse trabalho é importante, porque o doutor está fazendo esse trabalho é importante, porque o juiz está fazendo esse trabalho é importante, porque o advogado está fazendo. Então Jesus disse: aprenda de mim, número 1. Então nós temos que vir para quê? Para aprender a ser manso e humilde. Mas a segunda ordem do mestre é ficar. Lucas 24.
manso e humilde. A segunda ordem do mestre é ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas depois que você aprendeu, depois que você recebeu o poder, agora vem a terceira ordem do mestre, que é ide. Mateus 28. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que o ide não é imperativo, mas pregar o evangelho é? No original, quando diz assim, ide por todo mundo, quer dizer assim, enquanto for passando, pregue o evangelho. Enquanto for passando, pregue o evangelho. Porque você diz assim, ide por todo mundo. Diga assim, que mundo é esse? Diga assim, o seu. Diga assim, o meu. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é o seu mundo? Diga assim, é o mundo da cultura? É o mundo da educação? É o mundo da saúde? É o mundo da política? Diga assim, qual é o seu mundo? É o mundo da culinária? Vem, pastor Leão. Pastor Leão, você é muito bem. Pastor. Então qual é o nosso mundo? Sim. Todos nós aqui temos um mundo. Qual é o seu mundo? Meu mundo é vários. Eu sou muito eclético, eu sou polivalente. Fica assim, polivalente. Então, escute, tem uma doutrina aí fora do mundo que diz assim: se você não fizer de tudo, você está fora do mercado. Não é assim? Mas essa não é a doutrina de Deus. Diga assim, eu não nasci para fazer 50 coisas mal feitas. Eu nasci para fazer uma bem feita. Glória a Deus. Então, a história conta que um dia o leão disse assim, olha, chamou o papagaio e ele disse assim, papagaio, eu quero que você anuncie na floresta que quem eu encontrar essa semana eu vou devorar. O leão. E aí o papagaio saiu, olha, o leão disse que quem eu encontrar essa semana na floresta ele vai devorar. Porque o leão, gente, você sabe que o leão, ele tem um chip na mente dele que diz que é rei. Quem falou para o leão que ele é rei? Tem um chip aqui, ó, Deus colocou. O leão, ele olha para o elefante e ele vai. O elefante é maior que ele. O elefante é mais forte que ele. O elefante é mais inteligente que o leão, mas o leão vai. Meu lanche. Almoço. E o elefante, quando ele vê o leão, ele não vai pisar na cabeça dele. Não. Ele foi fazer isso. O rei chegou, o chefe chegou, ele chega embora, ele sai correndo. Então, os líderes, aqueles que têm mentalidade real, eles vão para cima. Parece que eles são loucos. Mas é assim que Deus te quer. Você vai, é meu lanche. Glória. É meu almoço. Ele fala, você é doido, cara, vai pisar na sua cabeça. Não, é meu lanche. Ele vai acabar com você, não. Isso aqui é meu lanche, meu almoço. Glória a Deus. Diga assim, tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Com vontade, tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Para vencer. Para vencer. Está no meu pescoço. Está no meu pescoço. Para cima. Para cima. Diga assim, o que eu ouço. O que eu vejo. O que eu penso. O que eu falo. Glória a Deus. Deus não dá detalhes para os seus campeões. Porque se ele desse detalhes, você diria assim, eu não tenho esse biotipo. Tal. Ele dá detalhes para o inimigo. Ele diz como o inimigo é grande, como o inimigo é forte, como o inimigo é tal, como o inimigo é assim, assado. Mas nos seus campeões, ele não dá detalhes.
Quem está aí? Glória a Deus. Então, veja, tudo que você precisa está daqui para cima. É aqui, ó. O maior campo de batalha é a sua mente. Sua mente. É aqui que você vai vencer as maiores batalhas. É aqui. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos fazer avançar. Então Deus se estabeleceu no mundo. E aí, veja, os animais da floresta, para terminar essa ilustração, eles fizeram uma reunião dele. E nessa reunião, eles começaram a conversar lá e disseram assim: olha, o leão disse que quem encontrar essa semana ele vai matar. Aí o coelho disse assim: bom, o leão é o rei da selva, mas essas pedras aqui, eu conheço cada buraco aqui. Essas pedras são meu mundo. Aqui não me pega aqui. Aí o jacaré também estava na reunião. O jacaré disse assim: o leão é o rei da selva, mas se ele entrar aqui na água, aqui, ó, aqui no rio é o meu mundo, aqui eu vou devorar ele. Aqui. Aí o papagaio também estava nessa reunião e disse assim: bom, o leão também não vai me devorar porque eu vou, estou aqui nas árvores e aqui ele não me pega. Aí de repente aparece alguém inusitado e diz assim: quê, quê. E olha o coelho e diz: se o leão vier atrás de mim, eu tenho as minhas patinhas aqui, eu posso correr nessas pedras aí também. Olhou para o jacaré e disse: quê, quê. Se o leão vier atrás de mim, eu também tenho as minhas nadadeiras, eu posso entrar no rio e nadar aí. Olhou para cima para o papagaio e disse assim: quê, quê. Se o leão vier atrás de mim, eu também tenho as minhas asas, eu vou, subo até aí. Conclusão da história. Passado alguns dias, o papagaio passa pela floresta dizendo: o leão matou o pato, o leão matou o pato. Moral da história. Quem quer saber? Se você faz tudo, você é um pato. Porque o pato não corre bem, o pato não nada bem e o pato não voa bem. Quando você faz algo com excelência, sabe que as pessoas que estão ao seu redor vão dizer para você? Tipo o quê? O quê? Ó, você já é bom nisso? Agora treine isso aqui, ó. Treine isso aqui que você vai ficar bom em duas coisas. Você vai ficar bom em duas, cara. Treine isso aqui. Elas querem tirar você do foco, mas você tem que firmar e falar: não, Deus me chamou para fazer isso. Olha. Essa outra coisa, Deus vai preparar alguém para fazer para tudo. Glória a Deus. Ó, tem gente que cozinha muito bem, tem um sonho de ter um restaurante, mas não sabe administrar, não tem dinheiro para investir. Mas eu quero dizer para você que tem gente que tem dinheiro, mas não tem ideia. Tem gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer. Tem gente que tem dinheiro e quer ter um restaurante. Glória a Deus. Tem gente que quer, sabe, administrar, mas não sabe cozinhar e não tem dinheiro. E Deus vai unindo essas peças. Quem está aí? Glória a Deus. Deus vai unindo e vai dando forma no sonho. O que Deus tem para nós é tão grande que sozinho a gente não consegue fazer. Aleluia. Então Deus pega o Moisés e diz assim: Moisés, você vai tirar o povo do Egito. Moisés fala assim: mas eu sou gago. E Deus fala: não se preocupa, eu estou enviando o Arão, ele nasceu para falar. Você é o libertador, Moisés, mas o Arão nasceu para falar. Quem está aí? Então, qual é o seu grupo? Qual é o seu mundo? Sabe quem pode te ajudar a descobrir? O Espírito Santo. Foi ele que te capacitou. Ele que te deu todas essas habilidades. Então, a primeira ordem do mestre é: vinde. Vinde para quê? Para aprender a ser manso e humilde. A segunda ordem do mestre é: ficai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas depois que eu aprendi e fui revestido de poder, eu tenho a credencial para ir. Oh, aleluia. E por onde? Pelo meu mundo. Ó, os camarada chega lá,
arruma um carro, o cara, quanto é? Não, é tanto, mas só isso. Por quê? Não, passei me cobrando, mas não resolveu. Você vai me cobrar só isso. Você trabalhou aqui, resolveu rapidamente e vai me cobrar só isso. Não, mas isso é diferente ainda. Qual é o seu segredo? Jesus. Glória a Deus. Nossa, olha, esse bolo que você faz é tão gostoso. Não, eu te dou a receita. Não, você já me deu a receita. Mas eu não consigo fazer igual. Que bolo gostoso. Qual é o segredo desse bolo? Jesus. Aleluia. Não, olha, professora, a aula que o senhor dá. Nossa, que aula extraordinária. O senhor se preocupa com a gente. O senhor fala na vida da gente. Qual é o seu segredo? Olha, nós chegamos aqui no seu salão. Nossa, você cuida não somente da nossa beleza externa, mas você, sabe, alegra a nossa alma. Você é diferente, hein? Qual é o seu segredo? Jesus. Glória a Deus. Então, veja que você vai pregar o Evangelho não somente com a sua boca, mas com as obras das suas mãos. Glória. Depois que você fizer tudo, pregue. Pregue. De Gênesis a Apocalipse, nós temos muitas testemunhas. Mas eu vou falar só de uma. Para a gente finalizar, os meus ainda estão cansados. Fala mais. Quem está feliz com Jesus aqui? Glória a Deus. A primeira testemunha é, diga comigo, testemunha de pés. Diga assim, quem são elas? São aquelas que levam a preciosa semente andando e chorando. Salmo de número 126, versos 5 e 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com alegria, trazendo seus bônus. Glória a Deus. Então veja que essa testemunha de pés não vai andando
não negastes o meu nome. Você está com a sua Bíblia aí, segura ela. Posta ela assim no seu peito. Diga assim comigo. Romanos 1,16. Diga forte. Romanos 1,16. Diga assim, não me envergonhe. O Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus. Para a salvação. De todo aquele. Que nele crê. Diga assim, eu tenho no meu peito. Algo infinitamente. Superior. A bomba atômica. Diga assim, a bomba atômica. Mago destrói. Mas este livro ressuscita. E constrói. Pode glorificar o nome dele. Testemunha de pés. Quem são elas, pastor? Aquelas que ganham almas pregando a palavra. Eu vou terminar falando a segunda testemunha. Diga comigo, testemunha. De joelhos. Diga assim, quem são elas? São aquelas que ganham almas orando. Irmãos, nós temos que orar com fé. Crendo que aquilo que pedimos já estamos recebendo. Não quem vai receber, já está recebendo. A Bíblia está recheada de textos, Raquel, que nos estimulam a orar. Jeremias 33:3 diz que quem ora tem resposta. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, coisas que ainda não sabem. Irmãos, clama, diga assim, clama. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, coisas desconhecidas. Diga assim, quem quer saber do seu futuro? Clama. O clamor não é você falar, ai Deus, o Senhor sabe, né? Eu estou assim, não, clamor não é isso não. Clamor é Deus! Senhor, me socorre! Deus, me revela, Senhor, me mostra o caminho que eu tenho que andar, me mostra o caminho que eu tenho que seguir, Senhor. Vai pro meio do mato, rapaz. Entra dentro do seu carro, fecha os vidros, vai para um lugar secreto. Tem gente que fica assim, não, fala mais baixo, é porque não está interessado no futuro. Tem gente que olha para dentro, mas Deus está dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Você sabe, né? Não, a gente chora com o pai, chora com a mãe, chora com o chefe, chora com o marido, chora com todo mundo e não fala com Deus. Aí quer contar historinha para Deus. Não quero só, não quero história, quero que você clama. O que é um clamor? Levanta a voz, irmão. Quem levanta a sua voz quer saber do seu futuro. Sabe, quem levanta a sua voz quer a resposta de Deus. Deus fala, levanta. Ele não é surdo. Ele fala assim, eu sou Deus de longe, mas eu também sou Deus de perto. Mas Ele quer que você clame. O diabo tentou parar Jesus no deserto, não conseguiu. Os demônios tentaram parar Jesus no caminho para a cruz, não conseguiu. Até o mar e o vento se levantou, mas ele estendeu a mão e disse, acalma-te. Glória a Deus. Só uma voz, um clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, que aquela multidão, que alvoroço, mas os ouvidos do mestre são sensíveis. Nada, nada pode parar Jesus. Nada, só o seu clamor.
Só o seu clamor. Só o seu clamor. Só o seu clamor. Só o seu clamor. Jesus parou e mandou chamar aquele homem e disse: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Clama-me e responder-te, e anunciar-te coisas grandes, coisas firmes, coisas que ainda não sabe. Diga comigo assim: Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas grandes. Para o meu passado. Que é o perdão. Dos meus pecados. Esse não tem pecado. Eu tenho cometido até esse exato momento. E o sangue de Jesus não possa me purificar. Diga assim: Deus tem coisas firmes. Para o meu presente. E a comunhão com Ele. Diga assim: nem principado, nem potestade, nem anjo, nem demônio, nem profundidade, nem desemprego, nem enfermidade. Diga assim: nada pode me afastar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Diga assim: mas Deus também tem coisas desconhecidas para o meu futuro. Diga assim: porque o meu olho não viu, o meu ouvido não ouviu, e nem subiu o meu coração. São as coisas que Deus tem preparado para mim. Nós glorificamos o nome de Deus. Glória a Deus. Deus tem resposta. Quem clama tem resposta. Em Mateus 21, 22, Jesus disse que quem ora tem vitória. Tudo que pedires em oração crendo, recebereis. O Salmo de número 12, versículo 5 diz que quando nós oramos, Deus se levanta. Por causa do clamor do justo e do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Glória. Irmãos, quando Deus se levanta é para virar cativeiro. Quando Deus se levanta é para fazer a diferença. Estas 8h23 diz que Deus estava parado, mas por causa das nossas orações, Ele começou a mover o mundo espiritual. Quando você começa a orar, os anjos de Deus começam a se movimentar, porque sabe que do trono do Pai vai sair uma ordem a teu respeito. Lucas 3:21 diz que Jesus orou e o céu se abriu. Quem sabe o céu esteja de pronto para você nessa noite. Mas se você começar a orar, você vai ver os céus abertos. Se você começar a orar, você vai ver os céus abertos. Se você começar a orar, você vai ver os céus abertos. O Filho do Homem intercedendo por você. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz que Paulo e Silas oraram na cadeia. Não é o lugar que faz o crente, é o crente cheio do Espírito Santo que faz o local. Que faz lugar. Paulo orou cheio do Espírito Santo com Silas. Por volta da meia-noite veio um terremoto tão grande e muitas portas se abriram. Qual é a porta que você precisa que Deus abra nessa noite para você? A porta da graça, a porta da unção, a porta dos dons, a porta da cura, a porta da provisão, a porta da reconciliação. Começa a encontrar o nome dele ali. Começa a glorificar o nome dele ali. Muitas portas vão se abrir na sua vida. A oração é espetacular. A oração é tremenda. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes. Mas certa vez, no capítulo 10, ele vai orar. E Deus não fala nada. Porque quando nós oramos, não é para Deus ouvir. Quando nós oramos, é para nós ouvirmos a Deus. Porque a oração não é um ambiente só onde a gente consegue de Deus o que a gente quer. A oração é um ambiente onde Deus consegue de nós o que Ele quer. Glória a Deus. A oração é um ambiente onde Deus é mudando o nosso coração. Porque Jesus disse assim: que não seja feita a minha, mas a tua. Não seja feita a minha, mas a tua. Glória. Não seja feita a minha, mas a tua. Glória a Deus. Daniel ora um dia, nada. 2 dias, nada. 3 dias, nada. 10 dias, nada. 15 dias, nada. 20 dias e sem resposta. Mas no 21º dia, vem um anjo tão poderoso que Daniel caiu prostrado. Mas o anjo tomou Daniel pela mão e disse assim: Daniel, amado do Senhor, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração na presença de Deus,
nas tuas orações. Mas o príncipe da Pérsia, o demônio, se colocou no caminho. Eu não pude passar, Daniel, mas porque você perseverou, Daniel, porque você não desistiu, Daniel, porque você foi até o fim, Daniel. Deus chamou o príncipe do seu exército e disse: Miguel, vai lá, tira esse demônio do caminho, porque quem fala comigo não fica sem resposta. Não fica sem resposta. Quem fala com Deus não fica sem resposta. O príncipe do seu exército, ele vai responder a sua oração. Quem pode glorificar o nome de Deus? Nós temos muitas testemunhas. Escolhe de pé. Eu termino aqui. Em último lugar, nós temos um tipo de testemunha. Quero chamar aqui os adoradores. Diga comigo, testemunha.